Em 2025, 3 anos após o início da invasão russa da Ucrânia, o cenário financeiro da Rússia continua sendo um reflexo direto das repercussões geopolíticas da guerra. Embora o país tenha enfrentado desafios econômicos severos devido às sanções internacionais e ao isolamento crescente, também encontrou formas de adaptação e resistência. A situação financeira da Rússia no contexto da guerra é uma história complexa de resiliência e estratégias alternativas, mas também de limitações impostas por um conflito prolongado e pelas tensões com o Ocidente. Neste artigo, vamos analisar o estado das finanças da Rússia em 2025, refletindo sobre os efeitos duradouros da guerra na economia russa, a adaptação a novas parcerias comerciais, o papel dos recursos naturais e a evolução das políticas fiscais e monetárias do país. Através dessa análise, tentaremos entender como a Rússia está navegando por um cenário global em constante transformação e quais são as perspectivas para o futuro imediato. Logo após a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia sofreu um impacto econômico imediato. O rublo despencou, a inflação disparou e uma série de empresas ocidentais abandonaram o país. As sanções de longo alcance contra os setores bancário e energético em particular deixaram a economia russa em uma posição vulnerável. Em 2023, o PIB caiu consideravelmente e as perspectivas econômicas eram sombrias. No entanto, a Rússia, liderada pelo governo de Vladimir Putin, conseguiu estabilizar sua economia de forma surpreendente, apesar das adversidades. O grande alicerce dessa recuperação foi, sem dúvida, o setor energético. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, e, apesar das sanções, conseguiu direcionar suas exportações para novos mercados, especialmente na Ásia, com destaque para China e Índia. Essas novas alianças comerciais desempenharam um papel fundamental na compensação das perdas que o país sofreu com a diminuição das vendas para o mercado europeu. Além disso, o aumento nos preços globais de commodities energéticas, particularmente petróleo e gás, ajudou a garantir receitas essenciais para o Kremlin. Apesar do impacto imediato das sanções, as reservas de divisas da Rússia se estabilizaram, em parte devido a essa diversificação de mercados. O governo conseguiu manter uma política fiscal relativamente rígida e controlada, conseguindo assim sustentar as finanças públicas, embora o cenário continue a ser desafiador em diversos aspectos. Embora a economia russa tenha demonstrado certa resiliência, as sanções internacionais continuam sendo um obstáculo significativo para o crescimento de longo prazo. Em 2025, as sanções impostas pelos EUA, União Europeia e outros aliados ainda restringem o acesso da Rússia a tecnologias avançadas e ao sistema financeiro global. O Banco Central Russo, por exemplo, continua excluído do sistema de pagamentos SWIFT, o que limita a capacidade de realizar transações financeiras internacionais de forma eficiente. Além disso, a escassez de tecnologia crítica continua a afetar setores como a indústria de alta tecnologia e o setor aeronáutico. Apesar dos esforços para substituir importações e produzir localmente, a falta de acesso a certos componentes e sistemas tecnológicos avançados limita a competitividade da Rússia em várias áreas. O impacto das sanções também se reflete na indústria do setor privado, com muitas empresas russas lutando para acessar mercados internacionais e tecnologia de ponta. Embora o governo tenha implementado políticas para incentivar a produção doméstica, a economia russa ainda está muito dependente de alguns setores que não podem ser facilmente substituídos, como a aviação civil e a produção de semicondutores. Porém, enquanto o Ocidente se distanciou, a Rússia encontrou apoio e novos parceiros no Oriente. A China, que já era um parceiro comercial importante antes da guerra, passou a ser a principal aliada comercial da Rússia.
Em 2025, os dois países estabeleceram uma relação estratégica de longo prazo, onde a Rússia fornece energia em grande escala para a China, enquanto o gigante asiático ajuda a Rússia em áreas como infraestrutura, tecnologia e comércio. Essa parceria tem sido fundamental para manter a estabilidade financeira russa, embora ainda dependa da vontade política de ambos os lados. Em 2025, o rublo russa ainda está longe de ser uma moeda totalmente estável. Embora o governo tenha adotado uma política de controle de capital rigoroso e taxas de juros elevadas para proteger a moeda e controlar a inflação, o valor do rublo permanece vulnerável às flutuações nos preços do petróleo e do gás, bem como à pressão das sanções internacionais. Nos primeiros anos da guerra, o rublo sofreu uma queda dramática devido à fuga de capitais e à diminuição do comércio com o Ocidente. No entanto, a rápida recuperação do preço do petróleo e a adaptação aos novos mercados, principalmente na Ásia, ajudaram a estabilizar a moeda. O Banco Central da Rússia, sob forte controle estatal, tem usado suas reservas de divisas para intervir no mercado de câmbio quando necessário. No entanto, a desvalorização do rublo e a inflação contínua ainda afetam a população russa, especialmente nas áreas urbanas. A classe média, em particular, sente os efeitos das dificuldades econômicas, já que o poder de compra diminui devido ao aumento nos preços de produtos importados e à escassez de bens de consumo. O Kremlin tem se esforçado para proteger a moeda e evitar uma crise cambial completa, mas a verdadeira estabilização do rublo depende do futuro da guerra, das negociações com outros países e, especialmente, da recuperação global dos preços do petróleo e das exportações energéticas russas. A Rússia é uma potência global em termos de recursos naturais, e isso se reflete em sua estrutura econômica. O petróleo e o gás continuam a ser os maiores pilares da economia russa, sendo responsáveis por uma parte significativa das exportações e das receitas do governo. A guerra, que inicialmente prejudicou o fluxo de energia para a Europa, acabou criando novas oportunidades, com a China, Índia e outros países asiáticos se tornando consumidores cada vez mais importantes desses recursos. Em 2025, o Kremlin continua priorizando os investimentos no setor energético e nas infraestruturas associadas. Novos oleodutos e rotas comerciais estão sendo construídos para garantir que a Rússia consiga manter sua posição de liderança no mercado global de energia. A continuidade do crescimento das exportações de gás natural e petróleo para a Ásia foi uma das principais fontes de receitas que ajudaram a Rússia a evitar uma recessão prolongada. Além disso, o setor de defesa tem sido uma prioridade crescente para o governo russo. As grandes despesas militares, necessárias para manter o esforço de guerra, são financiadas principalmente através de uma combinação de reservas acumuladas e da receita gerada pelo petróleo e gás. No entanto, isso gera um desequilíbrio interno, com muitos analistas sugerindo que o país está priorizando gastos militares em detrimento de áreas como infraestrutura civil, saúde e educação, o que pode ter consequências sociais de longo prazo. Outro aspecto importante é a tentativa de substituição de importações. A Rússia tem se esforçado para reduzir sua dependência de produtos estrangeiros e se concentrado no fortalecimento de sua indústria interna, embora o sucesso dessa estratégia tenha sido limitado. Em algumas áreas, como a produção de tecnologia e veículos, ainda há uma grande dependência de insumos e componentes importados. Em 2025, o governo russo continua a adotar uma política fiscal conservadora. O orçamento do país ainda depende pesadamente das receitas do setor energético, e qualquer flutuação significativa nos preços das commodities pode impactar severamente as finanças do Estado. Embora o governo tenha conseguido manter o déficit fiscal sob controle nos últimos anos, a guerra prolongada e os custos militares podem pressionar ainda mais as contas públicas.
O Kremlin também tem se concentrado em políticas de austeridade e controle rigoroso da inflação para evitar um colapso econômico total. Embora essas medidas tenham ajudado a estabilizar a economia no curto prazo, há temores de que, se a guerra continuar, elas possam levar a uma desaceleração mais acentuada e a um aumento da insatisfação popular. Além disso, a pressão internacional sobre a Rússia continua a ser um fator importante nas decisões fiscais e econômicas. As sanções podem continuar a restringir a capacidade do governo de acessar mercados financeiros globais, o que coloca limites à capacidade de financiamento do Kremlin sem recorrer a alternativas, como os empréstimos internos ou os investimentos estrangeiros de nações amigas. O cenário financeiro da Rússia em 2025 continua sendo uma história de adaptação e sobrevivência. Embora o país tenha enfrentado grandes desafios devido à guerra e às sanções, a resposta do governo russo, focada na busca por novos mercados, controle de capital e aumento das exportações de energia, tem mostrado sinais de resiliência. No entanto, o futuro continua incerto. A guerra pode durar mais tempo, e o impacto disso nas finanças russas será cada vez mais difícil de sustentar sem novas fontes de receita ou uma solução política para o conflito. O isolamento contínuo da Rússia no sistema financeiro global e a dependência do mercado de energia tornam a economia vulnerável a mudanças abruptas nos preços das commodities e na dinâmica global de poder. Em última análise, o futuro das finanças da Rússia dependerá da capacidade do país de se reinventar em um cenário global polarizado e em constante evolução. Em 2025, a Rússia continua a lutar para manter sua estabilidade financeira em meio a uma guerra que já dura mais de 3 anos. Mas, como a economia russa tem se adaptado às sanções internacionais e às mudanças no comércio global? Quais são os impactos reais dessa guerra nas finanças do país? Descubra os detalhes dessa complexa história econômica que está moldando o futuro da Rússia. Você quer entender como a guerra entre Rússia e Ucrânia está realmente afetando as finanças da Rússia e o equilíbrio global? Não perca a chance de descobrir tudo o que está por trás da resistência econômica russa, das sanções internacionais e das alianças inesperadas que estão moldando o futuro do país. Inscreva-se agora, ative o sininho e fique por dentro das atualizações mais importantes sobre este conflito e suas repercussões econômicas. Não perca!